Depois, tá? Assim eles veem isso depois e a gente também avança, né? E vocês também trazem, enfim, as coisas de vocês e tem uma questão aqui também. Ai, que ótimo, Soraya. Hoje eu tive uma dinâmica diferente no. Posso falar, Soraya, agora? Claro, claro, pode sim. Hoje eu consegui. Foram duas pessoas conhecer, mas são da Uhum. área. Uma é psicóloga e a outra é arte terapeuta também, que eu conheci aqui, na cidade americana. Tá. Foi uma colega que eu chamei e duas crianças. Então, eu senti uma dinâmica bem diferente, porque foi a primeira vez que tive mais de duas pessoas, assim, né? Então, eu tentei ficar bastante atenta. Eu vi que as crianças ficavam observando em alguns momentos o que os adultos estavam fazendo. Uhum. E mas é interessante que quando eu cheguei, quando chegaram, até a terapeuta falou assim, mas você não vai fazer nenhuma. Conversei um pouquinho, ela falou, você não vai fazer nenhuma meditação para começar, né? Essas coisas. Aí eu falei, não, né? A meditação vai ser sua olhando para a folha e Uhum. entrando no que for para acontecer. Aí tá. E no final ela trouxe o da que ela fez a formação da Susan Bello. Ah, sei, sei, Eu sei. acho que é Susan Bello, né? Susan Bello, é. E aí também depois ela trouxe, né, sobre o fechamento, né? Então, ela Uhum. trouxe essas duas questões e aí foi bom ter conversado com você antes, né, da gente ter trazido esse tema, Sim. que eu falei, olha, normalmente aqui a gente faz, e eu deixei bem do jeito que você falou, assim, algumas coisas eu dei algumas instruções, assim, ali do pincel, molha na água, né, molha Uhum. na tinta e tal, mas eu deixei as perguntas irem surgindo também, né, Uhum. como um método educativo, né. E aí eu falei que poderia, no final, se isso era uma necessidade, a gente poderia trazer isso para uma conversa na arte terapia, ou segundo, pelo que eu tinha entendido, assim, na formação, Soraya, o método em si do jogo de pintar, a gente faz uma devolutiva a cada 3 meses, mais ou menos, não é? Assim, senta e conversa. Isso é uma Isso coisa fica minha. Não, isso não é do jogo de sua. pintar, tá? Isso é Ah, uma tá. adaptação minha do método para a arte terapia. Então, eu adaptei. O Arno nunca fez devolutiva, ele é contra essa devolutiva. Eu acho que a gente ainda está um passo atrás em necessidade de devolutiva. Eu acho. Mas eu repasso isso para as pessoas. Então, tem gente que quer e tem gente que não quer. É. Tem gente que fala: não, eu quero vir aqui pintar. Tinha uma senhora que foi muito interessante, porque no começo ela veio buscando devolutiva, terapia e tudo mais. Conforme ela foi fazendo, ela foi perdendo essa necessidade. Que eu chegava para ela e falava assim: olha, se você quiser, tá lá, não, tá tudo ótimo, tudo bem. Aí todo dia eu falava para ela: ó, você fica à vontade, se você quiser alguma coisa, conversar e tudo bem. Ela não quis. Então, eu acho que é muito da necessidade da pessoa. O que eu acho importante, eu já vou pontuar agora, para a gente não perder o timing, é que é o seguinte: quando você oferece também um serviço de arte terapia, além do jogo de pintar, tá tudo bem. A única ressalva que eu faço é que a devolutiva seja pessoal, nunca no grupo. Uhum. Tá? Sim. Então, isso eu não abro mão, eu acho que aí você preserva a pessoa e preserva o grupo. Porque, por exemplo, se você expõe a pessoa, mesmo a pessoa querendo, tá tudo bem, tudo certo, as outras pessoas do grupo podem não ver isso Sim. com bons olhos. E aí ela vai Uhum. se sentir insegura.
E tudo aquilo que a gente constrói no jogo de pintar, da segurança, do acolhimento, daquela coisa meio útero, assim, de você estar completamente embalado num lugar só seu, se perde aí nessa conversa. Então, se Uhum, a pessoa quer uma devolutiva, você fala, tudo bem, assim que as pessoas forem embora, a gente pode conversar rapidinho. E tá tudo bem. A uhum, pessoa também que saiu, ela vai se sentir preservada, e a pessoa que pediu a devolutiva também vai se sentir preservada, sim, tá? Então, só toma esse certo. cuidado. O resto você pode sim, e tome um cuidado com essa devolutiva para que ela não seja invasiva. Mas isso, como você é arte terapeuta, acho que isso é o redundar com você, que você sabe o que você vai falar, né? É, é falar mais no sentido do que a pessoa traz de comportamento. Eu vou muito por este lado, do Uhum, comportamento da pessoa do que da simbologia que ela trouxe, principalmente nos primeiros dias, porque a gente não sabe o que está rolando com ela naqueles dias. Então, uhum, de repente, eu posso fazer uma leitura daquela simbologia que não é a real. Então, eu tomo muito cuidado. Então, eu uso mais o corpo e o comportamento dessa pessoa. Se ela está muito durante essa agitada, pintura, né? Nossa, sim. Uhum, exatamente, exatamente. Então, por exemplo, se ela está muito agitada, se ela está muito insegura, se ela está muito ansiosa, sabe? Tudo isso a gente vê pelo comportamento, pela quantidade de folhas que ela usa. Se ela está com raiva, a gente consegue perceber. uhum, Então, a gente vai conversar com essa pessoa nesse sentido. Pergunte primeiro, acho que a pergunta é melhor. Então, quando eu faço uma devolutiva, eu converso com a pessoa, como é que você se sentiu quando você entrou? Aí a sim. pessoa vai falar, olha, eu estava nervosa, eu estava ansiosa, eu estava insegura, enfim. E quando você sair, como é que você está agora se sentindo? Ah, eu estou mais ansiosa, o que é impossível, né? Eu acho um pouco provável, né? Ela vai falar, olha, eu estou mais tranquila. Mas você entende por que que você está mais tranquila? Ah, porque eu fiquei lá fazendo. Será? Será que não foi porque você fez um movimento assim? Aí ela, já reparou que esse movimento assim te traz, pode te trazer uma segurança? Ela, não tinha pensado nisso. Entende? Isso Uhum. é a inteligência do jogo de pintar. A inteligência do jogo de pintar, e é o que eu vou falar no avançado, é exatamente isso. Vocês estão no avançado? Você já fez, né, Nanda, o avançado? Já fiz isso. Se você quiser fazer de novo, vai ter um encontro amanhã e dia 25. Você faz sem custo, porque você já Ah, pagou da outra legal. vez. Então, você quer Uhum, fazer uma reciclagem toda vez, tanto o curso introdutório quanto o avançado, quem paga uma vez, o online, né? Esses dois cursos são online. Quem paga uma vez pode fazer quantas vezes quiser, tá? Então você não vai pagar de perfeito. novo, tá bom? Só os cursos novos e os cursos presenciais que eu cobro porque tem na taxa da casa, né, do espaço e tudo mais. Mas caso contrário, é assim que funciona, tá, Amélia? Eu não lembro também se você Ah, fez, legal. Eu fiz o avançado também. tá? Se você quiser, porque eu tô em constante estudo. Então eu vou trazendo Amanhã, coisa né? nova, por isso que eu falo que ele é É, avançado, isso é legal. né? É Eu amanhã? Que falei, é horas? amanhã, das 9 às 18. É pauleira, é intenso, assim, é bem, bastante Mas de coisa. manhã eu consigo, eu acho. De manhã eu consigo ver um pouquinho, sim. Aham. Isso que você falou eu achei muito pertinente, Su, porque eu percebi que uma das moças hoje, que é a psicóloga até, ela começou, e aí ela fazia o tempo todo esse movimento, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ela pintou inteiramente fazendo esse movimento. E aí, às vezes, ela parava, e estralava assim, sabe? Eu falei, nossa, ela tá tensa, tá cansada, assim, a impressão, né, muscularmente, Ela assim. fazia E aí esse ela movimento de estar lá? fazia.
Fazia. Então, olha a associação, Nanda. Olha a Ah, associação. O corpo é genial. Esse movimento, esse movimento é o mesmo. hum, Ela está com necessidade de alongar, então ela foi buscar um movimento de alongamento. Se é óbvio que você ainda não tem essa maturidade de tem, tempo de ateliê para perceber isso. O próprio Arno não fala sobre isso, tá? Ele não fala. Ele fala desse estudo que a formulação tem isso, 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 isso. Essa associação eu estou fazendo. É um estudo que eu estou fazendo. Estou fazendo uma pesquisa sobre a relação do corpo e a relação com a formulação. Formulação e o corpo, o tempo todo, né? Provavelmente o ano que vem eu lance um curso inteiro sobre o corpo, a formulação de uma maneira legal. muito precisa, porque eu estou estudando um cara que chama Kelleman. Ah, Tá ok, aqui. lembro. Que Você já tem ouviu a falar anatomia, nele? né? Que é anatomia emocional. A anatomia Funcional, emocional, isso. ele está me servindo de base para eu pensar nisso, ampliar esse estudo. Então, eu ainda não cheguei lá, mas estou chegando. Porque, Ah, assim, que por exemplo, legal. essa associação do traço que ela faz para o corpo, então você poderia falar para ela, se caso ela quisesse, uma devolutiva. Se ela não quiser, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se ela falasse, então, uma devolutiva e tal, a devolutiva é nesse sentido, o que teu corpo está querendo? Porque a pintura, o desenho, no jogo de pintar, ele é um pretexto, estou colocando aqui entre aspas, ele é um pretexto para o corpo se mexer. Ele é um Hum, apoio, um apoio. Se eu tivesse, ao invés de ser a pintura, se fosse tecido, ela certamente faria esse movimento de puxar o é. tecido, entende? De esticar o tecido, porque o movimento do corpo é esse. Se ela fizesse na argila, ela faria esse movimento, entendeu? Então, não importa o suporte, é o que esse corpo está querendo naquele momento, está precisando. E aí eu vou mais além quando eu avançar no estudo, não tenho ainda essa capacidade, mas quando você Legal. conhece a pessoa, você vai poder dizer o porquê e dialogar com ela, não dizer o porquê, mas dialogar com ela, por que esse movimento está vindo agora? E ela mesma vai poder te dar subsídios para vocês dialogarem sobre este corpo, entendeu? Então, aí o retorno seria nesse sentido. Quando a pessoa não quer um retorno, você anota só. Anota, olha, ela alongou bastante, ela estalou bastante, ela fez muito movimento horizontal. O movimento horizontal, ele é a lembrança do corpo deitado. A gente Olha, percebe o traço horizontal quando percebe no corpo, quando a gente deita. E quando a gente deita, é relaxamento. Portanto, a linha horizontal é uma necessidade de descanso, de relaxamento. nossa, faz total sentido. Entendeu? Então, a Uhum. gente percebe a partir do que o jogo de pintar, ele é isso. Ele não é a pintura em si, não é a simbologia do desenho. Ele é o corpo printando o movimento, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa Corpo até que é pintando. uma falha minha, que eu poderia divulgar desta maneira. É uma coisa que eu quero fazer vídeos sobre isso, para que as pessoas tenham uma noção maior. Porque Uhum. isso é a conclusão a que eu cheguei. O uso que eu faço do jogo de pintar é nesse sentido, sabe? Eu até Tem já uma pessoa que eu pensei em. conheço Oi, que fala. estuda o Kahneman, que é a Mariana Farceta. Não sei se você conhece, ela é arte terapeuta Não. também. Ela é terapeuta corporal, na verdade, e também fez artes.
Eu gosto Uhum. muito dela, sabe, Soraya? Ela tem sido minha supervisora em arte terapia, Ah, que legal. mas ela saca muito ela tem muito estudo assim entre materialidade e corpo. Eu acho que ela é uma pessoa bem legal para você conversar, para te ajudar a Legal. ampliar esses seus estudos também. Acho Boa. que vai dar um match bom aí. E, e uma coisa também que eu percebi é que algumas pessoas não querem usar a folha assim, elas querem usar a folha assim. Perguntaram se Aham. poderia, eu falei, tudo bem, e tá Claro, tudo pode bem sim. também, né? Tá tudo bem. Ela só não, E, a gente só não permite a folha assim, inclinada, né? mas Isso ela que eu é de lembrar. pé ou assim, horizontal. Não tem problema nenhum. Problema nenhum, Uhum. né? É uma. Mas foi muito assim bacana, porque ela mesma, a própria pessoa que falou isso, que você não vai fazer nenhum relaxamento no início, ela mesma começou, eu falei, olha, você pode relaxar pintando. Talvez venha a primeira pintura, não seja exatamente o que você gostaria, mas você vai relaxando ali, e aí você pode fazer uma segunda. É isso que eu entendi, não é, Sô? Assim, porque a pessoa às vezes chega agitada, mas ela vai pôr aquela Não, agitação na pintura você nem fala que ela pode fazer assim, você nem avisa. Fala, pega um papel e vai. e começa. Até porque, normalmente, as pessoas perguntam: você vai colocar música? Você vai fazer relaxamento? No É, workshop que eu isso. dei, as pessoas perguntaram para mim: você vai colocar música? Eu falei: não, gente, não põe música. Ah, mas vai ter alguma meditação, alguma coisa? Não. O espaço, o espaço, do jeito que ele está configurado, ele já está configurado para que você medite sem, sem precisar É, fazer o ritual da meditação. Então, o próprio espaço é o, o o disparador, terceiro. né? Ou é Uhum. no caso, como a gente fala na arte terapia, ele é a sensibilização, Isso, né? O próprio sensibilização. espaço é a sensibilização. Ah, então, a gente não precisa falar nada, a gente não precisa dar nenhum, né? Nenhuma. Engraçado isso, né? As pessoas falam, como assim você não vai falar nada para mim? Não, não. É, não. E sabe que é o que eu mais gosto? É que não fala nada, é tão simples, é que nem uma criança pega. A criança não pergunta isso. Não, Criança nenhuma exatamente. pergunta isso. Criança fala, oba, vou pintar. E é isso. É, A gente perde esse desejo é. de brincar, né? E teve duas coisas que eu percebi nas crianças. Uma delas falou assim: eu borrei na primeira vez. Ela falou: ah, mas eu sei um jeito de consertar. E aí ela continuou o desenho dela consertando o desenho. Uhum, E da segunda vez, ela fez de um jeito que ela não conseguiu consertar. Também borrou. Aí ela ficou: eu não gostei. Ficou parada assim, falou: eu não gostei. Falei. Aí eu perguntei para ela: o que você quer fazer? Aí saiu assim, sabe? Ela falou: eu quero fazer outro. Aí eu fui uhum, lá e peguei. Eu falei: então vamos lá, pode pegar outro papel, tal. uhum, E acho que é por aí, né? Eu não falei, ah, você não quer consertar? Não falei isso, né? Mexer, enfim. uhum. Fiquei também na dúvida se eu dava essa sugestão, mas aí eu perguntei o que ela queria fazer. É E da isso. Você segunda, fica à é vontade. isso, né? É isso. E a Fez outra criança certinho. falou assim: ah, eu não gostei. Falou alto assim: não gostei. Joga no lixo. Eu sou o tom assim: joga no lixo. Aí eu percebi que criou uma sensação um pouco ruim assim nas pessoas assim. Todo mundo ficou meio olhando para a criança e o que eu ia fazer. Aí eu Uhum, falei assim: ah, tem alguma coisa que você não gostou, né? Ela é, joga no lixo. Aí eu falei: eu vou deixar ele aqui em cima. Eu não falei que eu ia jogar no lixo. Eu falei: eu vou deixar aqui em cima. Você quer pegar uma outra folha? Aí ela falou, ficou muito. é, 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 ela passou da linha, do quadrado, sabe? Ela passou, e sim. aquilo desestabilizou ela. Ela falou, ficou ruim, tá no lixo. Isso eu percebi. É como se fosse um Uhum, movimento de expansão que saiu sim. daquele limite, deixou ela.
totalmente, né? Aí eu falei assim, Uhum, você quer que eu ponha você quer pegar uma outra folha e continuar o seu desenho? Ou você quer pegar uma outra folha e fazer outro? Porque eu pensei dela querer continuar na expansão. Mas ela falou, não, eu quero pegar um outro. Aí ela fez um desenho bem pequenininho, assim, Soraya. Isso percebi. Que ela fez um movimento maior, tipo, não me senti bem. E aí ela fez um desenho pequeno no meio da outra folha, assim. Como se eu me uhum, sentisse segura de novo, não passei essa margem. Eu li dessa maneira, mas não sei se para ela foi. uhum. Também senti É, esse movimento. as crianças, elas estão, principalmente as crianças em idade escolar, elas estão passando constantemente por este crivo do adulto, do que é certo e o que é errado o tempo inteiro. Então, elas estão muito fixadas nisso, né? O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é bonito, o que é feio, o que é permitido e o que não é. É sempre uma ou isso, aquilo, sim, não, né? Então, quando elas chegam no ateliê, elas vão reproduzir exatamente isso que elas estão aprendendo. Sim ou não, tá. E aí, o que acontece? Elas também ficam, ah, não gostei, ah, não quero, ah, joga fora. São coisas que elas ouvem. Elas já Uhum. ouviram isso, não necessariamente com elas, às vezes com outros. E aí ela também se coloca naquele lugar. Ah, eu fiz, ah, joga fora. Porque inconscientemente é Uhum. isso. Ah, porque eu vi que a minha professora, porque o meu amigo fez uma coisa assim, a minha professora mandou jogar fora. Então, joga fora, por exemplo. Ou então, ah, porque viu a irmã fazer e alguém falou e jogou fora, né? Então, é o imaginário dela, ela já joga fora. Quando ela perceber, aí assim, é a constância que vai dizer, é a prática que vai trazer ela para um conforto, que é o quê? Ela vai chegar na próxima sessão, vai fazer. Você não fez absolutamente nada, você pegou, pega outra folha de papel, pegou. Pega outra folha de papel, pegou. Na semana seguinte, pega uma folha de papel. Ela vai ver que ninguém, nem você, nem quem está lá, falou alguma coisa com ela. Vai criando essa zona de conforto mesmo, num bom sentido, esse conforto para essa pessoa poder se expressar. Daí ela vai se libertando disso, sabe? Vai ser pouco a Uhum. pouco, porque é muito forte a influência da escola na vida da criança. É todo dia, 6 horas por dia, é muita coisa, né? Uma influência muito grande. E muitas vezes os pais colaboram para que seja, para que isso aconteça em casa também. Então, vira um bololô, Uhum. tá? Mas é isso que você fez, é assim, ok, não A postura do quer, Servan é essa, né? Pega outro. faz outro, tá tudo bem. Ah, eu prefiro fazer assim, ok, faz outro. Dá dó. Eu fico profundamente mexida quando eu vejo uma criança assim, porque eu vejo como se ela estivesse sendo alijada das coisas, sabe? E é, Uhum. né? Daí eu fico E morrendo é, de dó, mas, eu também. Eu né? fiquei, nossa, né? Mas no início, é a segunda vez que elas vão. A primeira, elas só ficavam assim, tá bonito, exatamente isso que você falou. Aí uma falava para outra, o seu tá bonito, e o meu tá bonito, fazia um traço, e o seu tá bonito. Aí eu falei, gente, lembra da regrinha, né? Eu tive que ir aos pouquinhos e É. falando com delicadeza. Mas aí dessa vez, hoje, Elas são elas já não irmãs? falaram mais. Hã? Elas são irmãs? Elas são irmãs? Não, elas são colegas, colegas, Tá. são colegas. Aí ela falou assim, uma delas, mas eu posso, quando sair daqui, falar? E eu achei para minha amiga, Aham. É, falei, tem bom, isso. falei, o bom seria não falar, mas se você achar que quer Então, comentar tem que alguma coisa com ver, ela, elas é. vão fazer a sessão juntas? Ou elas só foram experimentar?
Eu acho que só foram experimentar. A primeira vez elas foram, ainda não ficaram, e eu convidei novamente para colocar a sessão o adulto junto com a criança, porque a primeira Uhum. estavam só as duas, não tinha um adulto. Qual das Então eu duas que achei isso precisa importante. mais? Qual das duas você acha que precisa mais? Eu senti essa que tá tudo um lixo, que Tá. que Então, que tá lixo, vamos que fazer. expandiu, ficou É, nervosa. é. Então, eu acho que você pode conversar com essa mãe no seguinte sentido: chamá-la para uma conversa, falar: olha, que bom que vocês vieram, ela experimentou, me parece que gostou. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de pontuar com você, onde a gente pode ajudá-la. Uhum. Ah, ok. Podemos conversar? Tu conversa, mesmo que seja pelo Zoom, pelo WhatsApp, se ela não puder ir até aí, ou se ela puder ir conversar com ela, que é o seguinte: primeiro dizer o quanto essa criança está insegura e com a autoestima abalada, porque pelo jeito tá, né? Abalada é muito forte, mas com a autoestima mexida, né? Se sentindo um pouco quem, né? E aí pergunta um pouco como é que essa criança é em casa e tá. Ouça um pouco dessa mãe, né? E aí, ouvindo ela, você fala, olha, aqui no jogo de pintar, a gente consegue apoiá-la, porque ela vai se expandir, ela vai descobrir um caminho expressivo, ela vai conseguir nomear as expressões as emoções que ela tem, ela vai entender o processo expressivo dela, e a partir dali ela vai criar repertórios que vão ajudá-la na fase da infância para a adolescência. Quantos anos ela tem? Ela tem 8 anos. Eu imaginei, você falou, eu imaginei que ela teria isso. Então, se a mãe concordar, você fala para ela, vamos fazer um teste de 3 meses para ela ficar aqui? Aí eu pontuo, eu vou anotar aqui que ela veio por causa disso, 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 disso. Depois de 3 meses, a gente volta a conversar se ela melhorou nesses quesitos. O que que você achou? Tudo bem? E aí E ela você vai melhorando consegue naturalmente, né, Su? Ela fazendo, naturalmente, não ela eu dando fazendo pitaco. nenhum pitaco. Ela vai encontrar o caminho dela. Confia, porque de fato isso vai acontecer. E só que o que é legal é você anotar no caderno. Fulana de tal começou dia 10. Primeiro desenho, ela estava insegura, começou a se expressar de forma ampla, depois não gostou, disse que estava isso e aquilo, pediu outro papel e fez um bem menor. Senti que ela se diminuiu, que ela fez isso, que ela fez aquilo outro. Dia 12 eu conversei com a mãe, pontuei algumas coisas e a mãe me trouxe isso e aquilo. Convidei a fazer 3 meses de jogo de pintar. Ela começou no dia 17. Aí, dia 17, ela fez uma pintura grande, tarará, tarará, sem grandes problemas. Dia 24, ela voltou à sessão e quis fazer duas, e fez duas pinturas. Uma maior, outra menor. Você vai anotando algumas coisas. Senti que ela já veio mais segura, mais tranquila, mais confiante, tá. E vai anotando. Na outra sessão, dia tal, a quarta sessão, ela fez um trabalho com bastante detalhe. Isso significa que ela está mais concentrada. Está fazendo mais detalhe é porque ela está gostando mais do processo. Ela está mais dentro do processo. Tá? Eu coloco dentro do processo, fazendo detalhes, fazendo assim, assim, assado. Na outra sessão, ela me pediu para ampliar. Hum, pediu para ampliar. Está com necessidade física de se expandir. Está mais tranquila, mais confiante.
anota essa expansão, porque depois de 3 meses você vai perguntar para a mãe como é que ela está em casa, se ela está mais. Uhum. Depois desses 3 meses que você anotou todos os dias alguma coisinha, aí você tem que realmente acompanhar e prestar atenção em como é que ela vem, como é que ela sai, se ela sai bem, se ela sai tranquila, como é que ela chega, se ela chega ansiosa, enfim, vai anotando, né? No final, nesses 3 meses, você senta e conversa com a mãe. Aí você pergunta, e aí, como é que ela tá com relação à insegurança, àquela questão que ela veio da autoestima e da segurança dela? Aí a mãe vai falar, notamos isso, isso, isso. É porque eu notei que ela começou a se expandir, começou a aumentar os trabalhos, começou a se sentir mais segura. Isso está acontecendo em casa? Ah, tá. Ou então não reparei. Ou vamos reparar na escola? Anota isso, depois você me manda mensagem ou me liga, porque isso faz parte do processo que está vindo aqui. Isso faz, primeiro, com que o diálogo se estabeleça. Dois, que Uhum. você perceba a potência do jogo de pintar para as Uhum. próximas pessoas. E para os pais é uma segurança de, pô, ela está fazendo uma coisa que é para além de ficar lá fazendo pinturinha. Ela está aqui lidando com questões mais profundas. Legal isso? E vai servir de estudo para você. Estudo de caso, estudos, entendeu? A gente só chega aos estudos de caso quando a gente tem essa observação mais atenta, e quando a gente tem um disparador e tem um objetivo aqui. Aí a gente vai perseguindo esse objetivo, né? Ou seja, vai observando. O jogo de pintar, ele é completamente fenomenológico. Não tem outra forma. Ele é o fenômeno que está acontecendo ali naquele momento. Se você não prestar atenção, passou. Tem Uhum. sutilezas no jogo de pintar que a gente demora um pouco, precisa ter um pouco mais de experiência, mas é fazendo. Por mais que eu te fale, o que não, né? É você fazendo, é olhando, é a observação o tempo inteiro. Além de limpar, arrumar os pincéis, arrumar você tá ali, ó, um olho no peixe, outro no gato, olhando ali as pessoas, o que elas estão fazendo. Como você reparou o movimento da moça fazendo para lá A e para moça. cá, agora, como eu te dei as dicas, você já vai reparar nos outros movimentos. Pessoa que está pontilhando, ela está Ela. indo e parando, indo e parando. Não é um mau sinal, é um sinal de que ela tem um limite, de que ela está percebendo o limite. Se é uma criança Hum. pequena, é um ótimo sinal, porque é um sinal de que o corpo sabe que vai e que tem que parar. Vai e tem que parar. É uma percepção, é uma poda neural, é uma percepção de limite. É muito bacana isso, Legal. entendeu? Mesmo na das bolinhas também, várias bolinhas Mesmo a também, essa garatuja, garatuja. Ah, bolinha, bolinha, sensacional. também essa ideia do limite também, Sim, hum, de repetição, né? né? Não só do limite, mas também dessa percepção de começo, meio e fim, caminho, começo, meio e fim, as bolinhas, entendeu? Eu estou pontuando aqui. Essa é uma percepção. A outra percepção vem da vida, que é uma percepção que vem da vida intrauterina, que é a gente pulando célula que cresce, que aparece, que aparece. São percepções que o teu corpo está em movimento, está em vida, sabe? Que vai pulsando, né? Muito Uhum, legal isso. tá? Eu acho que Então, essa base que você traz é muito importante, assim, porque a gente sai da arte terapia com essa ideia de fazer perguntas, mas algo mais, né, diretivo um pouco, assim. pertence Então, ao ambiente da arte terapia. a arte terapia.
né? Então, quando ela, por Eu tô, exemplo, falou do lixo, é, eu fiquei. Eu ia falar, mas por que que você quer jogar no lixo? Mas aí eu me contive. Eu falei, sim, você quer. O que você quer fazer? Quer continuar nela ou outra, né? Ela falou, quero uhum, outra. Você quer pegar outra folha? Que é o que o Servan permite, ela está expressando, né, que isso para ela foi difícil, né, sim, sim, e que ela não quer, que não queria continuar nisso, né. sim, E o que a psicóloga, que foi uma psicóloga que eu chamei para ela saber o que uhum, que era o jogo do pintar, ela trouxe acolhimento. Ela falou, nossa, eu me senti acolhida. Ela trouxe essa palavra. Eu sim, falei, o que que sim. você. E ela que fez esse movimento. Ela falou, nossa, foi muito bom, eu me senti acolhida. Então, eu também queria falar que de levar Uhum, o suporte para ela subir, né, na hora que precisava ali em cima, uhum, de tirar quando eu vi que ela já estava incomodando, de cuidar. Ela falou, eu senti o acolhimento e esse cuidado. E uhum, estou saindo daqui muito calma. Isso que ela trouxe, sim, na hora, né, quando eu estava me despedindo dela, e tal. Então, eu uhum. achei bacana, porque a gente fala do acolhimento, né, Soraya, que é a Sim. primeira coisa, né, a O espaço, por si só, ele gente. já é acolhedor. A postura do Servan é outra postura extremamente acolhedora. E ela tem que ser acolhedora, porque a gente mimetiza com o lugar, na verdade, né? O Servan ideal é aquele que não é nem além de mimetizar com o local, ou seja, o local e o Servan são a mesma coisa. O Servan ele é a alma do espaço. Então, o espaço ele está vivo ali porque tem uma pessoa que está ali dando a alma para que ele aconteça, sabe? Uhum, Né? Então, ótimo. é isso. Que mais? Amélia, tem alguma Essa coisa que Amélia, você... Ah, eu vou ficar mais ouvindo sempre, né, Soraya? Porque tem as Sim. pessoas que já está com ateliê, né? Já tem os casos, eu não tenho. O que eu ando fazendo agora é pensando e tentando colocar lá na minha sala de aula algumas coisas assim que eu já ouvi em algum dos seus cursos. Então, eu ampliei o tamanho do suporte para pinturas para Boa. eles. Uhum, Com essa turma, eu não consigo colocá-los na parede para pintar, porque ela é muito grande. Mas, uhum, em alguma ocasião, se eu tiver uma turma menor, já é o caso. Mas aí eu coloquei 3 mesinhas juntas e ofereci o tamanho do papel A3 e cartolina uhum. também, a escolha Boa. dele. Então, Uhum, estou aproveitando o que dá para colocar lá, mas é difícil. A minha ideia original era colocar, né, o jogo de pintar na sala de aula. Eu não tenho nenhum vislumbre de possibilidade disso. Só uhum, que as ideias, os conceitos do Arno é muito respeitoso com a criança. E uhum, isso é bom tanto na aula de arte como para todos os momentos com as crianças. Então, eu vou ficar mais ouvindo aqui uhum. e pegando experiência, porque eu tenho o interesse mesmo de montar ateliê, algumas coisas já adquiri, e conforme for dando, eu vou Uhum. um dia colocar em prática, mas por enquanto é mais estudando. Eu gosto de estudar, gosto de ouvir teorias, então vou ficando por aqui ouvindo. Sim, você sabe que você falou uma coisa muito legal, porque quando eu voltei a dar aula, porque assim, eu dei aula lá nos idos dos anos, início dos anos 90, né? E aí depois eu fiquei um tempão sem dar aula, muito tempo, e eu voltei a dar aula depois do jogo de pintar, em 2011. Eu fiquei anos sem sala de aula. E aí eu voltei, eu já tinha feito o curso do Arno,
já tinha o ateliê, estava imbuída dessa, lotada dessa história do jogo de pintar. Claro que ainda essa parte do corpo eu ainda não tinha feito essa ligação total. Ele fala muito disso, da formulação, de uma coisa mais ancestral, de um trabalho feito de uma forma natural, que é natural do ser humano pintar daquele jeito, né? E eu perseguia isso. Aí fui para a sala de aula. Primeiro, a gente montou um jogo de pintar lá na escola. E aí eu só aplicava, eu fiquei um ano fazendo mais 2 anos só jogo de pintar. Só. Não fazia outra coisa. Depois, eu tive uma demanda da, da própria diretoria de me pedir outras coisas para além do jogo de pintar. Aí a gente distribuiu na grade o horário do jogo de pintar e o horário do currículo, né, de arte. Aí no currículo de arte eu dividi em modelagem, jogo de pintar e desenho. Ponto. Nada mais. E aí, por quê? Porque eu queria ver e eu comecei a ver que tanto na argila quanto no desenho, a minha forma de condução era a mesma do jogo de pintar. O espaço era muito parecido. Aí o que que eu fiz? Eu precisava colocar as pessoas, cada uma no seu lugar, sem olhar uma para outra. Então eu comecei a colocar na parede também, para elas desenharem o papel do mesmo tamanho. E quando era para argila, cada uma ficava numa ponta. Eu tinha bastante espaço, eu consegui fazer isso. Então cada uma tinha uma basezinha, né, de madeira, dessas de MDF, e elas iam fazendo. Eu ainda não tinha feito o curso com o Miguel Castro, que estruturou e tal, então ele tem. E aí me ajudou horrores, porque eu só fazia assim e estava tudo bem. Então, o que que eu percebi? Que dá para usar muita coisa da estrutura do jogo de pintar na sala de aula. Porém, tem muita coisa que não dá, tá? Por quê? Pela própria estrutura da sala de aula. Então, quando você tem um ateliê, fica mais fácil. Mas nem toda escola tem um ateliê. Tem escola que não tem. Eu já dei aula em escola que não tinha. E aí ficam as cadeiras e as mesas, e isso é complexo, bem Hum. complexo. Então, é um complicador ali. Quando você tem um ateliê que dá para você, um ateliê modular, que dá para você brincar um pouco, dá. Você põe, quando é desenho, você pode colocar as cartolinas nas paredes e cada um vai fazer o seu desenho. Aí, o que que eu fazia? Eu colocava uma mesinha de apoio e colocava os riscadores lá dividido em cores, Hum. entendeu? Porque aí eu uso Dá a certo. mesma lógica do jogo de pintar, porque tem uma lógica nessa organização de pincel de cada cor. Além de tornar tudo muito mais simples, mais fácil, porque você não precisa ficar o tempo todo lavando todos os pincéis, então isso é uma prática que facilita a vida do professor. Tem também aquela questão da ordenação cerebral, de você não precisar ir buscar. Você já bate o olho e está aqui, o vermelho está aqui, eu vou pegar o vermelho. É infinitamente mais rápido. E sendo mais rápido, você se ocupa de criar e não de buscar outra coisa. Você vai usar um lugar no cérebro que é diferente do lugar de buscar cor. É um lugar de criar, entendeu? Então você vai Uhum. usar um pouco diferente. Isso dá para fazer na sala de aula, sabe? Isso dá. Com a argila tem algumas nuances, mas também dá para fazer com a modelagem, entendeu?
E aí você vai pegando uma manha. Por exemplo, hoje eu trabalho lá no Sesc só com atípicos, e ontem, por exemplo, eu trabalhei com massinha com eles. Cada um tinha sua bandeja. E ninguém desperdiçou massinha, porque estava ali contida. Aí até uma pedagoga veio falar para mim: Nossa, que legal! Nunca pensei em usar isso. Falei: As pessoas precisam ter o limite. Aí eu usei a bandeja quadrada como uma cartolina quadrada. Tem algumas coisas que a gente pode emprestar do jogo de pintar para usar nos materiais expressivos, entendeu? Entendi, Quando, Soraya. A é, bandeja estava ali e as massinhas também estavam tudo ali acessível, né? Para não dispersar, né? Legal, exatamente, entendeu? muito bom. Aí eu também coloco, deixa eu só pegar aqui. Eu também coloco isso para eles, né? E entre outras coisinhas, assim, a percepção do corpo. Então, não vou trabalhar só, eu quero que esse corpo também fale. Então, eu não vou fechar, eu não vou limitar esse corpo, eu tenho que expandir esse corpo. Então, eu tenho que pensar dentro de uma sala de aula que eu possa proporcionar a expressividade corporal. Por isso que eu falei, às vezes não dá por causa das cadeiras, mas às vezes dá. Se você tiver um ateliê possível, dá, entendeu? E no caso do ateliê de jogo de pintar, aí você pode expandir para onde você quiser, né? O que mais? Eu queria que você trouxesse aquilo que eu acho que eu perguntei na mensagem, e que você falou que a Jaque também fez uma pergunta parecida. Eu acho que, bom, eu não sei se foi a mesma, né? Mas aquela questão das figuras essenciais, né? Essa passagem de como que o adulto consegue sair, pegar essa formulação e trazer para a essencial, esse contínuo. Eu não sei se foi esse que a pergunta que a Jaque fez também. Peraí. Era só um pouquinho. Sem problema. É porque quando eu Hoje tenho até uma uma moça, ideia. né? Uma Quando dessas eu arte tenho. terapeutas, pode falar, Soraya. Não, é que quando eu tenho uma ideia, eu tive uma ideia, eu coloquei aqui no papel para pesquisar. Fala. Você falou da Jaque. O que que era que você e a Jaque? Primeiro, desculpa, eu achei que você estava parada pensando, não sabia que você estava anotando, então eu acabei te Tá. atrapalhando falando. Não, não, não. Eu acho que a Soraya está pensando. Mas era sobre que a criança, né, ela vai desenvolvendo a formulação e depois vai para para a figura objeto, né? Agora eu não me lembro se é essa Objetos e palavra, né? Mas imagem. Objetos e objeto e imagem. imagem, isso. E depois, como que esse adulto continua, essa criança continua desenvolvendo isso para chegar a um adulto que vai desenvolver as figuras essenciais, porque isso ficou um pouco assim, não sei se foi isso que a Jaque também perguntou, que eu fiz tantas perguntas, né, Soraya, até que vai surgindo e eu falo, nossa, eu preciso saber, e eu acabo te acessando ali para não perder, né, a coisa do dia a dia, né, que a gente perde ali a pergunta. Então, isso também tinha ficado comigo. E eu acho que o outro você respondeu, que era devolutivas, né? Isso você também falou um pouquinho hoje. E, por exemplo, uma dessas moças que é até arte terapeuta e que já fez esse curso com a Susan Bello, ela fez uma figura, assim, muito complexa, cheia de formas abstratas. Aí eu falei, gente, será que isso é uma figura essencial?
Uhum. E será que ela já está nesse campo, assim? Porque eram coisas muito. Não tem uma forma ali, né? É tudo muito assim. E aí eu lembrei desse esse estágio que ela já tá, porque ela ficou muito concentrada. Ela só fazia e voltava. Fazia, concentrada. Ficou Uhum. realmente ali muito focado. E que eu percebi dela, né? Deixa eu falar ali por partes. Eu não conheço, na prática, o trabalho da Susan Bello, que é o IMI, né? Que é a pintura espontânea. É, Eu não isso mesmo. conheço. Eu sei que tem um disparador, ela faz alguma coisa, uma meditação, alguma coisa ali, um disparador. Depois as pessoas pintam e depois elas comentam sobre o trabalho e expõem uma para as outras. O processinho eu sei, que a própria Cristina Nawati me contou, né? A Cristina já me conhecia, a gente conversou um pouquinho. Mas eu nunca fiz na prática para te falar. Então, tem coisas que são comuns, porque a pessoa é levada a pintar de maneira espontânea, sem julgamento, sem tema, então isso é muito próximo. Aí o que diferencia é que no IMI tem um disparador e tem uma devolutiva ou uma conversa final e tal. Enfim, então isso no jogo de pintar não tem. Então essa é a diferença. Outra coisa que eu acho que é a grande sacada do jogo de pintar com relação a todas as outras práticas, incluindo teorias sobre o desenho, teorias sobre pintura, é que o trabalho que se faz, a produção que se faz no jogo de pintar, ela é uma produção enraizada no corpo. Ela tem o corpo como matriz. Tudo bem, nas outras também, você precisa do corpo e tal, mas você fica muito mais no mental. Aqui não, é corpo puro, é movimento. Então, é esse movimento do corpo que te leva a acessar a formulação. A formulação, ela já aconteceu. E ela está acontecendo o tempo todo em você. Ela começa a acontecer quando o feto está se desenvolvendo. Na vida intrauterina, ele está se desenvolvendo. Ele está criando conexões entre corpo e eletricidades neurais, né? Então, o corpo vai e registra, o corpo faz e vai, o, o cérebro chega e o corpo executa. Então, essa conexão ela está o tempo todo sendo feita na vida intrauterina, e isso está gravado no nosso corpo. Quando a criança começa a grafar, são essas conexões que ela traz de volta. E essa conexão trazida de volta faz com que ela entenda que é assim que ela compreende o mundo sob o ponto de vista expressivo. E ela vai se entender como ser humano assim. Isso seria o natural. Toda a expressividade dela vai ser colocada nesse corpo e ela é impressa no gesto. Então, ela vai elaborar aquilo que está no corpo dela, ela elabora a partir das formas que ela está fazendo. Então, é corpo, mente, tudo ao mesmo tempo sendo elaborado ali no papel. Sentimento, visão, andar, onde eu fui, tudo isso está ali. Não é simplesmente um desenho, entende? Essa é a diferença do olhar do Arno para os outros olhares. E aí o que acontece, falando da formulação, que tem a primeira fase, que são as figuras primárias, ou seja, a origem dessas conexões, da garatuja até a figura redonda, essa origem, esse caminho que se faz pelo neural, né? Pela condição neuropsicomotora.
ok? Aí depois ela vai para uma segunda fase, que são os objetos imagem, que é a cena que eu crio. Eu amplio, eu aprendi algumas coisas, então eu vou criando coisas. Então eu consegui estabelecer que uma figura redonda e um traço vertical e traços horizontais, eu consigo fazer um personagem. Poxa, esse personagem ele vai ter uma característica e vai ser colocado numa cena e vai ser o meu pai ou ser eu representado. Aí depois eu vou começar a justificar aquilo que eu tenho vontade de fazer e a minha percepção. Então, eu tenho uma percepção de estar de pé, eu vou fazer um personagem de pé. Eu tenho uma percepção minha sentada, eu vou fazer uma bailarina sentada. É sempre parte de mim, tá? Mesmo sendo uma projeção de outra coisa, parte de mim. Os animais, os carros, tudo parte da percepção da pessoa, tá? Eu vou falar mais disso amanhã. Eu não vou me alongar aqui, porque a ideia não é a aula em si, mas só para você entender. Quando a pessoa passa para as figuras essenciais, ela já fez o percurso todo. E agora, para ela, é o movimento. Esse movimento, por exemplo, né? Ah, eu vou fazer isso aqui, aí eu faço essa bola. Tudo isso é você reviver tudo o que já foi feito. Você vai, por vezes, voltar lá nas figuras primárias, por vezes você vai nas figuras essências, nos objetos imagem. Você vai reviver aquilo, porque o teu corpo como adulto, que é a- as figuras essenciais é do adulto, ela já passou por um caminho, né? Ela tem um caminho ali feito, entendeu? Então eu digo isso por quê? Porque não significa que a pessoa que está nas figuras essenciais, ela está um grau a mais do que uma pessoa adulta que ainda está fazendo o objeto imagem. Não é isso, tá? É onde o corpo dela quer estar naquele momento. Entendeu a diferença? Então, eu não falo, ela já está nas figuras essenciais. Não, ela ela está fazendo as figuras essenciais, porque o corpo dela está com essa necessidade agora. Mas o corpo dela pode ter necessidade de ficar fazendo pequenas bolinhas. E isso são as figuras primárias, entendeu? Agora, a criança pequena, ela não faz as figuras essenciais ainda, entendeu? Então, a criança pequenininha, ela tá ali, o corpinho dela tá criando essas experiências ainda. Por isso que ela não chega lá. Por isso que o Arno fala que a formulação ela tem um começo, um meio, mas ela não tem fim. Ela não tem fim, porque ela é randômica, sabe? Tá? Tô falando por conta dessa pessoa que você falou, né? Essa pessoa que fez Sim, assim. mas Então ela. faz sentido, sim. Porque ela realmente ela foi em vários movimentos, assim. Apesar de interessante, né? Apesar de ser contido. A moça do lado tava, o corpo ele ia mais junto com o pincel. O Uhum. dessa moça, ela tava mais, fazia assim, mas o corpo tava mais parado, sabe? Eu falava assim, nossa, ela tá fazendo todo movimento assim, mas é só com o braço, assim, o corpo ainda tá parado, assim, não tinha muito movimento. Isso também reparei. Mas ficou o que me pareceu essas figuras. É É interno, Nanda. interno, né? Às vezes a pessoa está aqui, ó, ela está lá dentro, é uma coisa que está num órgão. Eu estou chegando Faz, nisso ai, o também como negócio está estudo. despertando aqui. Faz sentido. Verdade, porque ela chegou bem assim.
introspectiva. Isso é legal que você falou, né? De reparar como a pessoa chega. Já é Uhum. um indício, né? É, Muito introspectiva. isso foi a primeira coisa que eu aprendi como servã. E o Arno falou isso para mim, perceba como a pessoa chega. E aí eu fiquei, só reparava como a pessoa chegava, assim. Eu via que tinha pessoas que chegavam com muita raiva. Tinha uma adolescente que ela vinha com raiva. Ela vinha que parecia que estava obrigada com uma bola de ferro na mão. Ela veio porque ela quer, meu Deus. Mas parecia que era uma raiva, assim, sabe? Tava ali dentro dela, alguma coisa estava cozinhando ali. E com o tempo aquilo foi ficando leve, mais leve, leve. Aí ela ia fazendo coisas enormes e muito leves e muito coloridas, uma coisa diáfana, sabe? Deus, tirou aquele peso todo e vem uma coisa assim, não significava que estava assim e ia ficar assim pro resto da vida, não. Tinha dia que vinha aquela raiva de novo. E isso é legal, porque o ser humano é assim. O ser humano não se transforma, agora você é um Buda. Nem o próprio Buda era Buda o tempo todo. Então, como é que eu, né, pobre mortal, você? Então, assim, mas o que era legal é que estava rolando um diálogo. Isso é legal, quando você percebe que a pessoa sabe que está rolando um diálogo, né? Adolescentes, eles não percebem. Você tem que dar uma. Às vezes eles percebem, às vezes não, né? Mas uma boa parte eu não percebia, sim. Eu falava, você viu que você está conversando com você mesmo, mas não falo. E aí você joga, né? Opa, interessante. Né? Que nem a menina do portal que eu falei para vocês, lembra? Tinha uma menina, uma pré-adolescente, que ela queria fazer um portal. Ela chegou para mim e falou: quero fazer um portal. Falei, pois faça. Aí ela, eu vou precisar de um roxo, quero fazer um portal roxo. Ok. Aí eu preparei bastante tinta roxa, porque ela disse que era grande. Aí ela pegou e falou: eu quero 3 folhas, bem determinado. Aí eu coloquei as 3 folhas e ela pintou as 3 folhas de roxo. Foi uma sessão. Aí ó, terminou ela, eu queria. Eu falei, semana que vem você continua, tá bom? Tá bom. Aí na semana seguinte eu montei as 3 folhas para ela. Ela pediu um azul, azul bem escuro. E aí ela fez um- uma espiral e acabou. Foi isso. Portal feito, né? Não à toa ela está na pré-adolescência. O que é a pré-adolescência? É a passagem, né? Então ela estava percebendo ali que ela está num momento que ela vai passar por um portal. E aí, depois de passar do portal, eu não volto, eu não consigo voltar, né? É um ritual de passagem. Era isso que ela estava percebendo internamente que estava acontecendo com ela. Só que ela não sabia falar, mas ela percebeu. São essas sutilezas que acontecem, né? Depois eu conversei com a mãe, e aí a gente comentou, e a mãe achou muito legal ela ter feito. Falou, nossa, que legal! Falei, é uma percepção de uma mudança, de um momento que ela vai passar, né? Falei com a mãe, olha, perceba, porque ela está pedindo esse ritual. Então é legal fazer pequenos rituais para a menina, né? Dar uma bolsinha para um absorvente, conversar sobre a menstruação, falar do que é que vai acontecer com ela, que é legal e que coisas que não vão acontecer mais, dar um tchau para a vida de menina e trazer uma vida de mocinha, né? Então, esses rituais, assim, que são legais, ela está pedindo isso.
Aí ela falou, nossa, que legal, nunca tinha pensado que. Falei, então, veio por conta do trabalho que ela fez no jogo de pintar. Para a mãe e para o pai, assim, é a utilidade do jogo de pintar. E é mesmo. Você vai investir ali 200, R$ 300 por mês, para quê? Aonde vai, né? Vai para esse tipo de coisa, isso que a gente entrega, tá? Eu achei bem bonito a sua leitura, né? E isso é a leitura do Cervan, né, Soraya? É, Que, por exemplo, é. eu não tinha pensado nisso tudo, né? Não sei se a Amélia chegou a pensar, mas eu falei, uau, né? Que alcance, né? Uhum. Mas você acha que isso é como Cervan ou isso já é como arte terapeuta? Sou, assim, tentando entender, assim, Como Servan, como como Cervan. Servan, como Servan. Conhecendo a formulação é a leitura, porque a expansão, já o fato de expandir a pintura, já é uma expansão. Então, eu já olho, opa, vai rolar uma expansão ali. Quando ela fala, quero fazer um portal, a gente já junta Lé com Cré. Expansão, portal. Ok. Qual a idade da menina? Você vai juntando algumas informações, né? E aí sim eu olho para isso. O Arno não escreve sobre isso nos livros. Ele fala da formulação pura. Como é que essa pessoa usa essa formulação para si? Né? Quando ele fala de alguns casos de pessoas, ele até cita algumas coisas, mas não especificamente a leitura que você faz. Essa leitura é muito pessoal. Ele leva para isso para o pessoal mesmo. Você tem que se formar, estudar para você fazer essas leituras, chegar a essas leituras, né? Eu acho que a gente está um passinho atrás. Eu acho que precisa dar uma calçada antes, sabe? Eu acho que precisa de um pouco mais de subsídio para a pessoa chegar a ter essas leituras, eu acho. Por isso que o curso avançado, por exemplo, eu pensei por conta disso. Porque eu falei, eu acho que precisa. Eu acho que precisa apoiar mais. Porque eu me senti muito, tem que estudar, tem que... Mas como é que eu vou chegar ali, entendeu? Né? Então eu acho que precisa um pouquinho mais além. Então foi por isso que eu pensei em ampliar, né? Porque também ele, né, na quantidade de livros e os cursos e tudo mais, o curso é bem mais denso, né? O curso são várias horas, 80 horas mais ou menos de curso, né? É bastante leitura que você faz, então você sai mais ou menos sambado de fazer leitura, né? Mas eu acho que a prática é que vai te trazer muito mais essa percepção, sabe? Com certeza. Estou começando aqui. E é bacana você Sim, trazer essas percepções, esses exemplos, que traz para a gente também essa ideia, né? aham. Dessa, dessa direção do movimento, o que que causa com como a pessoa chega, com o movimento da vida dela, com o que a mãe traz, né? Muito É bom. legal você conversar antes no caso das crianças, conversar com os pais, e no caso do adulto, conversar antes com esse adulto. É, Aí você isso eu não anota. experimentei, só chegou para fazer Não, aulas experimentais, então não cheguei nesse movimento. sim, agora as pessoas que fizeram a aula experimental, você tem que dar um feedback para essas pessoas, senão elas não vão mesmo vir por elas, porque é novo. Então, primeiro é pegar essa menina aí que eu te falei, conversar com a mãe e tudo mais.
Essas outras profissionais, você tem que ver se interessa, como é que foi o nível de interesse delas. Foi realmente só para conhecer, para indicar, né? Ou não. E aí eu acho que vale a pena conversar com elas, né? De falar, olha, eu vi que você teve essa percepção e tal, gostaria de conversar um pouquinho mais para te falar onde eu posso atuar. Se você tem interesse em fazer um pouco mais e tal, como você me falou que você ficou mais calma, mais tranquila, a gente pode expandir isso realmente. Se você tem esse desejo de se acalmar, de dar aquela relaxada depois, de cuidar de você, sei, de repente pode ser uma, mas dê umas devolutivas também. A pessoa pode falar: não, não, no momento eu não quero, estou buscando. Ok, então tá bom. Então, se você for indicar para alguém, indique com esse viés de que é um trabalho que vai pegar outras camadas além do desenho. Não é uma aula de desenho nem nada, mas ele vai trazer outras, outros benefícios e tal. A pessoa, legal, percebi, e tal. Entendeu? Porque senão fica muito vazio, muito abstrato, na verdade, tá? Foi ótimo você ter falado isso, que eu estava esperando agora a pessoa dar um retorno. Não, é você. Você que vai atrás da pessoa. Olha, eu vou muito atrás das pessoas. Agora nem tanto, porque eu nem tô mais com sessão de jogo de pintar. Agora eu tô com o inverso. As pessoas ficam perguntando: você vai fazer? Você vai fazer? E eu, meu Deus, não tem. Olha, Tô pensando assim, né, se eu faço ou não. Mas enfim, quando eu estava na ativa, eu fazia muito isso, sim, né? Eu perguntava muito para as pessoas: você pelo fez esse. Ou WhatsApp, então, isso não. pelo A WhatsApp, pelo devolutiva. WhatsApp. Não é nem pelo, não, não é nem assim, eu conversava mesmo, eu marcava uma meia horinha ali no Zoom. É investimento mesmo, eu investia muito tempo nisso, sabe? Outra coisa que é legal é o workshop, que eu já te falei, quando você tiver um pouco mais Uhum. confiante, um pouco mais firme em você, marque esses workshops. O que que é um workshop? Você faz uns 40 minutos de jogo de pintar e termina com uma roda de conversa. Você pode apresentar um vídeo, tem vários vídeos meus no YouTube, você apresenta o vídeo e fala: olha, eu aprendi com ela, que foi aprender com o mestre que fez essa prática. O que que essa prática traz? Ela traz isso, isso, isso e aquilo. Você amplia o que eu trouxer no vídeo. Entendeu? E aí você fala: você se sentiu assim? Você se sentiu assim? Então, é isso. Só que precisa ter no mínimo 3 meses para que esse benefício aconteça, de verdade. Porque é uma prática constante, é que nem uma yoga. Você não vai fazer uma aula de yoga e já imediatamente, uhul, né? Ou vou meditar e uhul. Não, é um trabalho construído, entendeu? Que isso também faz com que as pessoas falem: poxa, legal isso. Vou experimentar. Poxa, experimenta 3 meses. Entendeu? Legal. Aí ela fica 3 meses, depois fica mais um pouco. E assim você vai formando turmas. Entendeu? Esse é o jeito de formar turma. Foi o jeito mais Legal. fácil que eu encontrei de formar turma. Então, assim, as pessoas procuravam: eu quero saber do jogo de pintar, eu quero saber do jogo de pintar. Legal. Vou marcar um workshop. Eu cobrava, sempre cobrei os workshops, tipo R$ 10 o workshop. R$ 20 o workshop, né? Só para não ficar em brancas nuvens. E aí a pessoa fazia o workshop, a gente conversava e depois eu oferecia um café com bolinho, entendeu? Isso eram as pessoas que te procuravam, Su, é isso? Mas, Soraya. mas eu divulgava no Instagram, até divulgo, continuo divulgando no Instagram, sempre é no Instagram. Instagram e WhatsApp de grupos que eu sei que que podem ser interessados, né? Então, divulgava nos dois. Faço uma artezinha e vou lá e divulgo. R$ 10 Uhum. o workshop, venha conhecer aqui.
entendeu? Aí você põe a prática, um bate-papo sobre produção ou sobre processo de criação, também é legal, que é um caminho que é interessante, e um coffee. Aí as pessoas, poxa, legal. Ah, só R$ 10 para conhecer? Pô, legal, ok. Pelo menos elas vêm, sabe? Esse processo de criação, Soraya, você está falando da formulação ou não? Não, né? Não, Ué. você vai falar das pessoas, né? Ó, como é que é aqui? Você está relaxado, você vai entrar em contato com o seu corpo, você está projetando coisas internas, você está dialogando com as suas Uhum, emoções. Isso é processo de criação. É sobre isso que uhum, você vai falar, entendeu? uhum, Tá? tá joia. Eu vou procurar fazer isso. Eu estou esperando chegar. Eu comprei um microfone, comprei tá até aqui. Não, tá aqui. Tá aqui. Um Ah, tá joia. tripézinho, né? Para a gente começar agora a ir atrás de montar vídeos mais com conteúdo mesmo, para que vocês possam usar esse conteúdo e para as pessoas conhecerem, né? Um pouco mais o jogo de pintar, Ah, que ótimo. né? Penso sim, acho que em breve eu vou fazer sim. Porque eu estava abrindo mais o espaço para conhecer, né? Venha quem quiser conhecer, tirar suas dúvidas. Mas Uhum. realmente essa chegança não vem. Engraçado, eu estava até conversando com uma amiga hoje. Eu falei assim, nossa, por que que as pessoas não vêm nem perguntar o que é, né? O que está acontecendo? Aham, Porque quando eu sim. escutasse no jogo do pintar, o que é o jogo do pintar, né? Então, as pessoas, não sei, então acho que não. Ah, é É porque pintar. hoje E aí tem não dá uma. nem chance de vir, né? É, quando você clica, põe no Google jogo de pintar, sai Bob Good. É, sim. Então, é isso que acho que a gente tem que colocar. Realmente, O nome bem difícil, ainda né? não é uma coisa tão legal assim. O nome realmente ele leva para um lugar que não tem nada a ver com o que a gente quer. Quem sabe eu tenha um start aí para modificar esse nome, colocando essas coisas mais de devolutivas e tudo mais. Eu não sei, né? Ainda tenho Eu acho que esse tem razão isso que você receio. falou. Eu ainda tenho receio, né? Eu tenho, ao mesmo tempo que eu sei que um nome diferenciado poderia trazer um pouco mais de interesse, e, por outro lado, tem essa coisa da fidelidade também. Então, eu estou aqui, fico sempre assim, sabe? Entre uma coisa e outra. Entendi. Mas foi ótimo. Sou eu hoje, são meus questionamentos. Te agradeço aí Uhum. pelas respostas, pelas devolutivas. Acho que estamos caminhando, sim. Acho que o processo Sim, está indo muito bem. estamos sim. Obrigada. Eu vou. Nada. Eu vou. Eu estou empenhada na coisa do livro, né? E tô. Ele já está bem andado, mas é um processo, porque ainda preciso escolher, preciso ter tempo, um pouco mais de tempo para me dedicar a ele, mas eu acho que ele saindo vai ser muito melhor também. As pessoas terem livros, né? Terem material, uma literatura sobre, né? Já vai ser outra parada. Mas a gente chega lá. Já o fato de ter um grupo de estudos para mim já é muito bom, de ter essa supervisão, ela é muito boa, porque ela me mantém acesa na pesquisa, né? E a gente tem trocas aqui que são muito interessantes, né? Eu gostaria que todos os servants todos os que têm ateliês viessem, mas, né, a gente joga aí para que as pessoas venham, né? O ideal seria um vir, porque é só solitário é mais difícil, né? E a gente não tem uma literatura tão ampla, então fica complexo mesmo, né? Mas é isso, gente. Obrigada. A gente fica por aqui
E aí a gente se vê no dia, eu não lembro, em novembro, se é dia 9. Tô achando que é. Não lembro. Deixa eu ver aqui o próximo. Dia 8 que eu anotei aqui, sou dia 8 de novembro. 8 de novembro, exatamente. Deixa eu ver aqui. 8 de novembro, né? É, novembro vai estar intenso, né? Tem um congresso também em São Paulo, de arte e terapia. Eu coloquei lá, vamos ver se vai ser aprovado, não sei, mas coloquei lá duas atividades ligadas ao jogo de pintar. Vamos ver, Que legal. né? É sempre legal colocar. Tá bom? E vá fazendo as suas coisas, Nanda. Vai escrevendo a respeito das coisas que você vai, das experiências que você vai adquirindo, entendeu? Bom, anotando sim. E a Amélia Ficar. vai fazendo aquelas adaptações aí também, tá? Tá bom? Então é isso, gente. Eu gravei, eu vou mandar para Jaque, para o Andrés e para a Ângela, tá? E se vocês quiserem, eu mando em particular. Eu não vou mandar no grupo, não, tá? Eu vou mandar em particular, porque nem todo mundo no grupo pediu e entrou na, nesse mês, tá bom? Então tá. Obrigada, gente. Obrigada, Fiquem sou bom bem. curso amanhã. Eu vou tentar entrar de manhã, vou ver se consigo. Tá bom. Sejam Obrigada, muito viu? bem-vindas. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.